Olha, eu preciso contar essa história para vocês, porque até hoje, 4 anos depois, eu acordo de noite pensando no que quase aconteceu. Meu nome é João Silva. Tenho uma fazenda pequena aqui no interior do Mato Grosso. E naquele dia de março de 2020, eu quase cometi o erro mais terrível da minha vida. Tinha chovido tanto que meu pasto virou um lamaçal gigante. E lá no fundo, preso até o pescoço numa poça de lama, estava um bezerro. Não era meu, era do vizinho que tinha falido e abandonado as terras dele 6 meses antes. O bichinho estava ali há pelo menos 2 dias, magro, exausto, sem forças para sair. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça não foi salvar ele, foi ligar para o frigorífico, porque para mim aquele bezerro já era comida, mais nada. Mas então minha filha de 8 anos, a Sofia, apareceu correndo do nada, viu o animal e olhou para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas. E naquele segundo tudo mudou. Porque o que eu fiz depois não só salvou aquele bezerro, salvou a minha própria alma. Fazendeiro encontra bezerro preso na lama, prestes a virar comida. Então ele faz isso. Deixa eu explicar uma coisa primeiro. Eu sou fazendeiro de 3ª geração. Meu avô tinha gado. Meu pai tinha gado. Eu tenho gado. E quando você nasce nisso, aprende desde cedo que vaca é negócio. Não é pet. Você cuida sim, mas sempre sabendo que no final das contas, aquilo ali é para vender, para abate, para lucro. É a realidade. É como funciona. Então, quando eu vi aquele bezerro mestiço, meio zebu, meio sei lá o quê, preso naquela lama fedorenta no pasto abandonado do meu vizinho, a primeira coisa que pensei foi: oportunidade. O seu Manuel, meu vizinho, tinha falido feio. Dívidas com banco, com fornecedor, com todo mundo. Simplesmente trancou a porteira e foi embora para a cidade 6 meses atrás. Deixou umas 15 cabeças de gado para trás. A maioria morreu de fome ou foi roubada. Mas esse bezerro tinha sobrevivido comendo o que achava, bebendo água da chuva, até ficar preso. Era março, final das chuvas aqui no Mato Grosso. Tinha caído um temporal de 3 dias seguidos. O pasto do seu Manuel, que já era ruim, virou um pântano. E aquele bezerro, procurando água limpa, acabou entrando numa poça funda demais. Afundou. Quanto mais se debatia, mais afundava. Quando eu o vi, estava com a lama até o pescoço, literalmente. Só a cabeça para fora, olhos arregalados de terror, tentando manter o focinho acima da superfície para respirar. Devia ter uns 6 meses de idade, pesando talvez 80, 90 quilos. Magro, muito magro. Peguei meu celular e liguei direto para o Zé do frigorífico. Zé, é o João. Tem um bezerro aqui, tá meio largado, mas tem carne. Você pega? Quantos quilos? Uns 80, 90. Tá magro, mas dá para aproveitar. Tá vivo? Tá, preso na lama, mas tá vivo. Então tira ele da lama, deixa uns dias comendo, engorda um pouco e eu pego. Bezerro muito magro não compensa. E aí que a Sofia apareceu. Minha filha tinha 8 anos. Cabelo preto comprido, sempre amarrado em rabo de cavalo, olhos castanhos grandes, curiosa demais para a própria segurança. Ela devia ter me seguido sem eu perceber. Pai! Ela gritou, correndo pelo pasto lamacento. Tem um bezerrinho ali. Tá preso. Eu desliguei o telefone rápido. Sofia, volta para casa. Isso não é lugar de criança. Mas ela já estava na beira da poça de lama, olhando para o bezerro com aquela expressão que só criança tem. Pura compaixão sem filtro nenhum. Pai, ele tá morrendo. Temos que tirar ele daí. Sofia, escuta o pai. Isso não é... Por favor, ela me interrompeu e tinha lágrimas nos olhos. Ele tá com tanto medo. Olha os olhinhos dele. Por favor, pai, a gente tem que salvar ele. E eu olhei, realmente olhei para o bezerro, não como unidade de gado ou quilos de carne. Olhei nos olhos dele e vi terror genuíno, desespero. Um animal que sabia que ia morrer.
Algo mexeu no meu peito, algo que eu tinha enterrado fundo depois de décadas criando gado. Tá bom, eu disse. Mais para mim que para Sofia. Vamos tirar ele. O resgate não foi nada fácil. Na verdade, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. A lama era espessa como argila molhada, grudenta de um jeito que você não consegue nem imaginar. Grudava nas botas, nos braços, em tudo. Toda vez que eu tentava puxar o bezerro por uma corda amarrada com cuidado no pescoço dele, ele afundava mais uns centímetros. A lama fazia um barulho de sucção horrível, como se estivesse tentando engolir o animal vivo. Eu mesmo quase fiquei preso ali 2 vezes. Minhas botas afundavam até o joelho e eu tinha que usar força bruta para me soltar. Tive que ir correndo buscar o trator velho lá do galpão. Posicionei ele cuidadosamente na beirada firme do pasto, onde a terra ainda segurava. Amarrei cordas grossas e fortes no bezerro com o máximo de cuidado possível para não machucar o pescoço dele. E devagar, centímetro por centímetro, muito devagar mesmo. Usei toda a força controlada do trator para puxar. Levou 2 horas longas e exaustivas. 2 horas debaixo daquele sol quente do Mato Grosso, suando, lutando, rezando para a corda não arrebentar e para eu não machucar o bichinho. E durante todo esse tempo, a Sofia ficou sentada ali na grama seca da beirada, conversando sem parar com o bezerro, dizendo coisas como: calma, a gente vai te tirar daí, você vai ficar bem, aguenta mais um pouquinho. E o bezerro, de um jeito que eu juro que nunca tinha visto antes, ficou completamente quieto enquanto eu trabalhava, como se entendesse perfeitamente que estávamos ali tentando ajudar ele. Ei, quem está assistindo isso agora, comenta aí de que cidade você é. Quero saber onde essa história está chegando. Quando finalmente consegui tirar o bezerro da lama, ele não conseguia ficar em pé. As pernas tremiam muito. Tinha passado tanto tempo imobilizado que os músculos estavam fracos demais. Ele caiu de lado, respirando pesado, coberto de lama da cabeça aos cascos. Ele está muito fraco, eu disse para Sofia. Vamos levar ele para o galpão, limpar, ver se come alguma coisa. Com a ajuda do trator e muita engenharia improvisada, consegui colocar o bezerro numa carroça e levei para o meu galpão. Sofia não saiu do lado dele nem um segundo. Limpamos a lama com mangueira. Sob toda aquela sujeira, ele era até bonito, pelagem marrom clara com algumas manchas brancas. Quando a água morna tocou sua pele, ele fez um som baixo, quase como alívio. Ele precisa de um nome, Sofia declarou enquanto eu secava o bezerro com toalhas velhas. Sofia, a gente não vai... Barro, ela disse, ignorando completamente minha tentativa de falar. O nome dele é Barro, porque achamos ele na lama. E pronto. O bezerro tinha nome agora. Ofereci capim, ração, água. Barro cheirou tudo, mas não comeu nada. Estava exausto demais. Apenas deitou ali no galpão e fechou os olhos. Pai, ele vai morrer? Sofia perguntou, voz pequena e assustada. Eu não sabia, honestamente não sabia. Aquele bezerro tinha passado por trauma severo. Podia ter pneumonia da umidade, infecção de pele, sei lá o quê. Vamos deixar ele descansar, eu disse. Amanhã a gente vê como ele tá. Naquela noite, minha esposa Teresa perguntou o que eu ia fazer com o bezerro. Acho que vou devolver para o seu Manoel se conseguir contato com ele. João, o Manoel faliu. Foi embora, abandonou tudo. Esse bezerro tecnicamente não tem dono. Então, não sei, vejo amanhã. Mas eu sabia o que deveria fazer, pelo menos o que meu lado prático de fazendeiro dizia para fazer. Engordar o bichinho uns dias e vender para o frigorífico. Era a decisão racional. Só que tinha um problema. Um probleminha de 8 anos chamado Sofia. No dia seguinte, acordei às 5 da manhã, como sempre. Fui para o galpão verificar o bezerro, esperando encontrá-lo morto, mas Barro estava vivo. Não só vivo, estava em pé, cambaleante, fraco, mas em pé, e estava comendo capim. Oh, beleza! Eu murmurei.
genuinamente surpreso. Você é forte mesmo, nem? Barro olhou para mim, e eu juro, não parecia o olhar assustado de ontem, parecia reconhecimento, gratidão. Para de imaginar coisa, eu pensei. É só gado. Mas aí a Sofia chegou correndo, ainda de pijama. Pai, ele tá melhor. Eu sabia que ia ficar bem. Ela entrou no galpão e Barro não se assustou. Deixou que ela se aproximasse, acariciasse sua cabeça e fez aquele som baixo de novo. Um som que gado faz quando tá confortável. E eu percebi naquele momento, tinha um problema. Porque esse bezerro não podia mais ir para o frigorífico. Não com minha filha apegada assim. Não depois de vê-lo lutar para sobreviver. Mas também não podia simplesmente ficar com ele. Eu tinha uma fazenda para tocar, contas para pagar. E bezerro que não vai virar carne é prejuízo. Durante as semanas seguintes, Barro se recuperou completamente. Ganhou peso. Pelagem ficou brilhante. E se tornou diferente dos outros gados. Ele seguia a Sofia pelo pasto como um cachorro gigante. Vinha quando ela chamava. Deixava que ela escovasse ele. Colocasse flores no chifrezinho que começava a crescer. Os outros fazendeiros que visitavam riam da minha cara. João, você tem um boi de estimação agora? Eles zoavam. E eu não sabia o que responder porque sim. Aparentemente eu tinha. 3 meses depois do resgate, o Zé do frigorífico me ligou. E aí, João, aquele bezerro deve tá bom para abate agora. Meu estômago embrulhou. Ah, Zé, aquilo ali não deu certo não. Como não deu? Morreu? Não, tá vivo, mas é complicado. João, você ficou mole? Desde quando você tem pena de gado? Essa pergunta me pegou. Desde quando mesmo? Desliguei e fiquei pensando. Eu tinha feito algo errado ao salvar Barro? Ao deixar minha filha se apegar? Ao começar a ver aquele animal como mais que commodity? A resposta veio de um jeito inesperado. 2 meses depois, um dos meus bezerros de verdade, um que eu tinha criado para vender, ficou doente. Infecção grave. Veterinário disse que as chances eram pequenas. Vai gastar mais tratando que vale o bicho, o veterinário disse. Recomendo eutanásia. Era a decisão racional, a decisão de negócios. Mas Sofia ouviu. Pai, não! A gente salvou o Barro. Tem que salvar esse também. Sofia, esse é diferente. Esse é o quê? É menos importante? Ela me cortou. E tinha raiva na voz. Ele sente dor igual ao Barro, merece chance igual ao Barro, e ela estava absolutamente certa. Tratei o bezerro doente, gastei mais que ele valia, mas ele sobreviveu. E quando ficou bom, eu não consegui vendê-lo para o frigorífico. Simplesmente não consegui mais. Algo tinha mudado em mim. Deixa eu comentar nos vídeos de onde vocês estão assistindo. Escreve a sua cidade aí embaixo. Quero ver até onde essa história chegou. Hoje, 4 anos depois daquele dia que mudou tudo, Barro tem 4 anos e meio de vida. Pesa impressionantes 400 quilos. É enorme, forte, absurdamente saudável. Ainda vem correndo quando a Sofia chama pelo nome dele. Ela tem 12 anos agora e cresceu junto com ele. E ele continua sendo o boi mais manso, mais dócil, mais inacreditavelmente gentil que eu já vi em toda a minha vida de fazendeiro. Mas muito mais importante que isso, muito mais significativo, minha fazenda inteira mudou completamente de propósito. Eu não vendo mais nenhum gado para abate, 0, nenhum. Parei completamente com essa prática. Agora, eu trabalho exclusivamente com reprodução cuidadosa e venda de animais vivos e saudáveis para outras fazendas pelo Brasil todo que querem melhorar a genética de seus rebanhos. Também abri uma parte significativa da fazenda para visitação educacional. Escolas da região trazem grupos de crianças regularmente para aprender sobre gado, sobre cuidado responsável com animais, sobre agricultura sustentável e ética. Foi a Sofia quem sugeriu essa ideia um dia no jantar. Pai, se mais gente conhecesse o gado de verdade,
Do jeito que a gente conheceu o barro de perto, como indivíduo, talvez todo mundo cuidasse melhor deles. E ela estava completamente certa mais uma vez. Sempre estava. Financeiramente, ganho menos que antes, bem menos, mas durmo infinitamente melhor, muito melhor. E tem uma coisa estranha que aconteceu depois que parei de ver meu gado como unidades de carne e comecei a vê-los como animais individuais, com personalidades. Eles ficaram mais saudáveis, menos estresse evidente, menos doença. Reproduzem significativamente melhor. Os bezerros nascem mais fortes. Veterinários que visitam ficam impressionados. João, seu gado tem um comportamento completamente diferente de qualquer outro rebanho que eu trato. Eles comentam impressionados. São extraordinariamente mais calmos, muito mais confiantes, menos estressados. É impressionante. E eu sei por quê. Porque eles sentem a diferença. Sentem quando você se importa de verdade. Barro se tornou símbolo da fazenda. Visitantes sempre perguntam por ele. Eu conto a história de como o encontrei, de como quase o mandei para o frigorífico, de como minha filha de 8 anos me ensinou algo que eu tinha esquecido. Compaixão não tem que fazer sentido econômico para ser a coisa certa. Minha relação com Teresa também melhorou. Ela sempre foi mais sensível com os animais. Eu achava que era fraqueza. Hoje entendo que era força. Força de manter empatia num mundo que te ensina a desligá-la por lucro. E Sofia, ela quer ser veterinária agora. Especialmente veterinária de animais de fazenda. Porque ela diz que alguém precisa cuidar dos animais que todo mundo acha que são só comida. Orgulho não descreve o que sinto. Semana passada, um fazendeiro vizinho me procurou. Ele tinha um caso parecido. Bezerro órfão, fraco. Não vale a pena economicamente. João, o que eu faço? Ele perguntou. Todo mundo diz para descartar, mas você tá com pena, completei. É, e eu sei que não faz sentido, mas salva ele, eu disse. Vai gastar mais que vale, vai dar trabalho. Mas salva, porque no final não é sobre o dinheiro. É sobre quem você quer ser. Ele salvou o bezerro, me mandou foto uma semana depois, o bichinho recuperado, brincando no pasto. Valeu, João, ele escreveu. Você tinha razão. Olha, eu sei que minha história não é convencional. Sei que muita gente vai achar ridículo, vai dizer que sou mole, que virei vegan disfarçado, ou sei lá o quê, mas eu não sou vegano, ainda como carne. Minha família come. Não vou julgar quem trabalha com pecuária tradicional. Foi o que eu fiz a vida toda. Era o que meu pai fez, meu avô. Mas posso escolher não fazer mais. E posso contar essa história para talvez inspirar alguém a pensar diferente. Porque aquele bezerro preso na lama, aquilo era eu. Preso numa mentalidade de que lucro é tudo, de que sentimento é fraqueza, de que animais são objetos, e minha filha de 8 anos, com aqueles olhos cheios de lágrimas, me tirou daquela lama. Me salvou tanto quanto eu salvei o barro. Então, se você está assistindo isso e está naquela situação onde tem que escolher entre o que é prático e o que é certo, vou te dizer o que eu aprendi. Escolhe o certo. Sempre escolhe o certo. Pode custar mais. Pode ser mais difícil. Pode te fazer parecer bobo para os outros. Mas quando você deitar à noite e fechar os olhos, não vai ter arrependimento. Não vai ter aquela vozinha dizendo, e se... Vai ter paz. E hoje, 4 anos depois, toda vez que vejo o barro no pasto, forte e saudável, brincando com os outros, vindo correndo quando a Sofia chama, eu agradeço. Agradeço por ter tido aquele segundo de hesitação, por ter olhado para os olhos da minha filha, por ter escolhido compaixão em vez de conveniência.
Porque no final, a gente não é lembrado pelo quanto ganhou, a gente é lembrado pelo quanto se importou. E eu quero ser lembrado como o pai que escutou a filha, como o fazendeiro que mudou, como o homem que olhou para um bezerro preso na lama e viu não comida, mas vida, vida que merecia chance. Então essa é minha história, a história de como quase cometi o pior erro da minha vida. E como uma criança de 8 anos me ensinou o que significa ser humano de verdade. Valeu por assistir, e se isso tocou você de alguma forma, compartilha, porque talvez tenha alguém por aí precisando ouvir que tá tudo bem em escolher compaixão, que tá tudo bem em mudar de ideia, que tá tudo bem em ser melhor hoje do que era ontem. E comenta de onde você está assistindo. Sério? Quero saber se essa mensagem está chegando longe.